Caros senhores, vamos aqui agora dar um salto na nossa análise. Vamos criar um modelo que vai estar ali, na cara do gol, para virar o modelo de Black-Scholes. O modelo de Cox ele vai resolver algumas questões do modelo binomial. Por exemplo, aquela questão do upside e o downside dos preços. Aquilo era completamente subjetivo. Mas aqui não. No modelo de Cox, nós vamos entregar uma expressão para calcular esses valores em função dos históricos do ativo. Isso é muito interessante. Esse modelo, ele de fato é um salto do modelo binomial e ele vai permitir essa conexão, essa expansão futura. Esse modelo ainda é um modelo discreto. Mas, de certa forma, ele já trabalha com a ideia de que o preço é uma função. É uma função contínua, tá? É que nós estamos analisando o preço numa partição do intervalo. A gente pega um intervalo de tempo e particiona esse intervalo. Cada vez que eu refino este intervalo, eu refino a partição, e eu sempre vou ter um valor de preço nesses novos vértices da partição. Essa é a ideia por trás do modelo de Cox. Isso é importante, porque se eu tenho uma função contínua, se eu começo a refinar a minha partição, os movimentos nos preços começam a se tornar cada vez menores. Isso é bom para que eu possa aplicar o cálculo diferencial integral. Nessa minha partição, eu tenho um preço para cada vértice. O preço S1, o S2, o Sn. O nosso trabalho aqui vai ser dar uma interpretação melhor para o que seria o upside e o downside. Nós vamos tentar dar uma roupagem para este fenômeno que nos permita utilizar o teorema do limite central, ou o teorema central do limite. E com isso nós vamos introduzir novas informações observacionais ao modelo, que é a média dos retornos e o desvio padrão dos retornos. Com isso, então, eu vou conseguir calcular os valores de upside e downside. E eu fico com um modelo pronto para ser aplicado na minha opção, para calcular o preço de uma opção. Essa é a ideia que vai acontecer nessa aula. Vamos lá, não menospreze nenhum momento dessa aula. Todos eles estão aí, que são importantes. Nós já conhecemos o nosso modelo. Eu quero tratar melhor esse fator multiplicativo de upside e downside, tá? Na verdade, a gente pode escrever ele como 1 mais alfa. A gente chama alfa de retorno. Tá? Alfa é uma variação percentual. Para mostrar isso, basta substituir alfa pela variação percentual do preço e concluir que o lado esquerdo e o direito desta equação são iguais. Ou simplesmente isolar o alfa. Tá? Tanto faz. Eu quero também deixar clara a ideia de taxa de variação, que é algo que nem todo mundo sabe o que é. A taxa de variação ela é dada pela variação percentual normalizada no tempo. Repare que quando o tempo ΔT tende a zero, eu consigo acessar as ferramentas do cálculo diferencial e mostrar que a taxa de variação é dada por uma derivada do logaritmo. E isso explica por que na física sempre a função exponencial, ela sempre aparece como uma possível solução de um sistema ou de uma equação diferencial. Isso porque na física o que nós costumamos medir são as taxas de variação. As equações são descritas em forma de taxas. Então é normal que uma exponencial possa ser um candidato a uma resposta. Vamos continuar. Vamos olhar então o retorno, a variação percentual. Eu posso então agora reescrever o meu retorno como ΔT vezes RT,
que é a taxa de variação. Tá? E eu quero lembrar também que uma exponencial ela pode ser escrita como uma série de potências. E quando esse x é um número pequenininho, eu posso utilizar a aproximação 1 mais x. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou sair da expressão 1 mais alfa e chegar numa exponencial. Eu quero ter uma exponencial, vocês vão entender por quê. Então, eu vou reescrever a minha fórmula, tá? O valor da ação agora não é mais 1 mais o retorno vezes S de t. Vai ser E elevado ao meu retorno, ou a ΔT RT. Então agora eu ganhei a exponencial no meu fenômeno. E isso é importante. Isso é coerente também, porque o valor de uma ação nunca pode ser negativo. Não tem como uma exponencial ser negativa. Não nesse contexto. Poderia existir um retorno menos de 100%. E aí o preço da ação seria negativo. O que não faz sentido algum. Pela lei da responsabilidade limitada. Então agora eu tenho um modelo até mais realista que o modelo anterior. Ele é multiplicativo e a razão da multiplicação é uma exponencial. Isso é muito interessante. Vamos tentar extrair, então, informação disso que eu acabei de fazer. Apenas reescrevendo todo o processo, você vê, então, que o upside U pode ser escrito como uma exponencial. O retorno em si se torna o logaritmo de U, tá? No caso do upside. E no caso do downside, é o logaritmo de D. Perfeito. Repare também, agora, que se S1 é igual a E elevado ao seu valor vezes S, o logaritmo de S1 sobre S é o retorno do meu processo. Isso pode nos trazer muita informação. Eu posso calcular agora o valor esperado do retorno de um movimento no vértice. Qual é o valor esperado? É a probabilidade de subir vezes o logaritmo de U, que é o retorno quando sobe, mais a probabilidade de descer, 1 menos P, vezes o logaritmo de D, que é o retorno quando, de fato, o ativo cai. A variância é dada pela seguinte expressão. Vamos calcular a variância, vamos ter certeza disso. Então aqui eu tenho o valor esperado do retorno, eu já calculei. São os valores finais de retorno vezes as probabilidades. A variância é dada, isso é uma fórmula no curso 1, curso de Econofísica aplicada 1, a gente mostra isso. A variância é o valor esperado desses retornos ao quadrado, menos o quadrado do valor esperado do retorno. Então, vamos dar um passo. A segunda parte era mais fácil, porque eu já calculei o valor esperado do retorno. Agora é só elevar esse cara ao quadrado. Então tá bom, eu já tenho a segunda parte calculada. Eu tenho que levar ela ao quadrado. A primeira parte eu vou calcular o valor esperado de uma grandeza ao quadrado. O valor esperado é sempre a probabilidade vezes a grandeza. Então eu tenho a probabilidade de subir vezes a grandeza ao quadrado quando sobe, mais a probabilidade de descer vezes a grandeza ao quadrado quando desce. Efetuando o cálculo e a álgebra, eu provo então a relação que eu encontrei.